Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 4 de fevereiro de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Batalhas entre mísseis Patriot e mísseis russos. Quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva-se, aqui você vê a verdade, aqui é o canal da verdade. Quero convidar a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Muito obrigado. As ameaças impulsionam o aprimoramento e a modernização. Isso aconteceu com os sistemas de mísseis antiaéreos Patriot, segundo afirmou o diretor de desenvolvimento da empresa de defesa e oficial da reserva da Força Aérea Ucraniana, à rádio ucraniana, entrevistas a rádios ucranianas. O nome dele é Anatoly Krapchinsky. Ele comentou sobre o trabalho da Força Aérea Ucraniana, que recentemente conseguiu abater 9 dos 12 mísseis russos KH-22, H-32. Agora, recentemente, essa semana passada, mais perto do fim de semana. Como observou o oficial ucraniano, a taxa geral de interceptação de mísseis balísticos na Ucrânia é de 25% balísticos, né? E a taxa de interceptação de mísseis balísticos e de cruzeiro e uns que são quase balísticos, porque no final eles entram na rota como balísticos, dentro do alcance operacional do sistema de defesa aérea Patriot, é de 65%. Então, considerando todos os mísseis, é muito maior. Mas os mísseis balísticos normalmente vêm em menor número do que os mísseis de cruzeiro. Vale ressaltar que o míssil KH-22 não é um míssil balístico, né? Até nesse exemplo que eu estava falando, vou dar o exemplo agora, mas segue uma trajetória balística durante a fase final de sua aproximação ao alvo. Bom, normalmente o míssil de cruzeiro é o míssil que ele tem uma trajetória mais baixa, né? E o míssil balístico, ele tem uma trajetória lá na estratosfera. Inclusive o míssil balístico pode carregar cargas nucleares, né? Não sei se todos, mas muitos são projetados para isso, acredito que todos são projetados para isso. Mas eles estão usando na guerra, uma guerra convencional, estão usando munição convencional, né? Ele ganha altitude durante ele sobe muito, vai lá em cima, na estratosfera, ele durante a aproximação atinge o alvo a partir desta altitude em um ângulo de 30 graus. É por isso que ele precisa ser interceptado por sistemas antimísseis balísticos, que é o caso do Patriot, né? Krapchinsky, ele enfatizou que os Estados Unidos da América têm modernizado ativamente os sistemas Patriot nos últimos anos e que os sistemas atualizados diferem daqueles entregues à Ucrânia no início da invasão em grande escala. Então eles deram versões no início que não eram versões modernas. Agora a Ucrânia já tem algumas versões, como ele tem 10 no máximo, deve ter uns 2 ou 3 de versões mais modernas. Especificamente, os americanos investiram pesadamente na modernização dos radares Patriot. Esses radares agora detectam alvos inimigos em um ângulo de 360 graus, em vez de 120 graus anteriormente, que são os mais velhos que a Ucrânia tem com eles. Eu acho que a Ucrânia tem 4 desses, agora estava vendo aqui, a Ucrânia tinha 4. Depois eles foram dando, a Alemanha mandou mais 2, e vieram vindo, agora achei que estão com 10. Acho que esses últimos, inclusive já comprados dos Estados Unidos, são esses mais modernos que conseguem, os radares deles conseguem identificar o alvo a 360 graus. Isso torna impossível as manobras que os russos costumavam realizar com 2 mísseis balísticos, onde um estava na área de responsabilidade do Patriot, então ele era o boi de piranha, e o outro manobrava atrás dele. Agora, nem os russos nem qualquer outro país poderão usar tais táticas contra o Patriot. Houve uma melhoria significativa nas capacidades tecnológicas, segundo acrescentou o Krapchinsky, esse coronel aposentado, né, que trabalha naquela empresa agora, é diretor daquela empresa de desenvolvimento de mísseis, né? No final do ano passado, os lançadores foram modernizados, permitindo que o número de lançamentos de interceptores aumentasse de 4 para 16. Ou seja, eles lançavam 4, podiam lançar simultaneamente e agora eles podem lançar 16. Ou seja, essas novas baterias que a Ucrânia tem já lançam 16 desses mísseis. De fato, um trabalho ativo está em andamento para aprimorar os sistemas Patriot para enfrentar as ameaças atuais.
o coronel Yuri Ignat, que é outro coronel, não é o mesmo, é o Kraptinsky antes, né? Ele é chefe do departamento de comunicações do comando da Força Aérea Ucraniana. Ele afirmou que os russos lançaram recentemente 12 mísseis KH-22 e KH-32 contra Kiev. Cada míssil carregava uma ogiva, com aproximadamente 1 tonelada cada uma. É uma pancada. E quando ele lança contra Kiev, lá não tem linha de frente, lá não tem alvos militares. Lá o que tem é alvos civis. Ou seja, então esses mísseis carregavam, na realidade, contra a população civil, 12 toneladas de explosivos. No entanto, a Ucrânia conseguiu abater 9 desses mísseis. É um alto índice de abater de 12, 9, ou seja, passaram 3, mas que fazem prejuízo, né? A gente sempre tem relatado, eu não digo sempre, mas grande parte das vezes eu tenho relatado os prejuízos, os incêndios, os mortos e os feridos. Então, isso é uma pancada muito grande contra a Ucrânia, contra o povo ucraniano, contra o povo inocente. Isso que os russos fazem é o regime do ditador da Rússia. Ele, em vez de usar isso na linha de frente, ele não está avançando, sabe que não está. Tem uns bobões aí que falam que estão ganhando, não sei o quê, estão ganhando na cabeça lá na linha de frente, não tem competência. Então, o ditador da Rússia faz a guerra contra civis, né? Contra inocentes, contra crianças, contra idosos, contra adolescentes, etc. Então, abatendo, isso é inédito, abater de 12, 9, né? E já com esses, na formação da atualizada desses novos mísseis Patriot. Já que apenas 3 dos mais de 400 mísseis desse tipo lançados durante a guerra haviam sido interceptados, ou seja, míssil balístico desses, eles são os tipos desses mísseis Iskander, né? Eles muito rápidos e só 3 tinham sido interceptados. Segundo ele, um dos maiores desafios na interceptação de mísseis balísticos Iskander-M é a sua trajetória de voo. Esses mísseis se aproximam do alvo quase verticalmente, em velocidades extremamente altas e com manobras simultâneas, o que dificulta o cálculo do ponto de interceptação. Quer dizer, existe uma fórmula matemática em que o sistema do Patriot, ele calcula onde é o momento e onde é que ele vai interceptar o míssil. É uma coisa complexa, né? Uma coisa de matemáticos, de engenheiros, de cientistas, né? Que desenvolveram isso. O sistema Patriot opera automaticamente, mas tem um tempo muito limitado, o tempo é curto. Porque o Iskander, por exemplo, ele é tido como hipersônico, então vai na velocidade do som. Apenas alguns segundos, enquanto o míssil permanece na zona de impacto, o que corresponde a aproximadamente 25 quilômetros para mísseis balísticos e até 150 quilômetros para mísseis de cruzeiro ou aeronaves, desde que haja visibilidade por radar. Ou seja, então é mais fácil você interceptar uma aeronave ou um míssil de cruzeiro. Já a 150 quilômetros, o outro você consegue só a 25 quilômetros, dada a velocidade dele. Então, e o próprio sistema Iskander modernizado faz esses cálculos. Portanto, para balísticos, a Ucrânia considera 25 quilômetros na fórmula matemática que eles inserem lá para interceptar o míssil. E nesses breves segundos em que o míssil entra na zona de destruição do sistema Patriot. Precisamos detectar o alvo e calcular o ponto de convergência entre o míssil antiaéreo Patriot e o míssil inimigo, disse o coronel Ignat. Mas quando o Iskander-M oscila, manobra e se move, isso dificulta a determinação desse ponto de convergência pelo sistema. E isso que é o grande desafio da Ucrânia, ou seja, esse ponto de convergência, porque o Iskander, ele sozinho decide mudar de rota ou não, né? Ele pode tomar essa decisão. Depois que ele é lançado, ele não é mais controlado. E ele ele escolhe as rotas dele, as melhores que ele achar, e para desviar de obstáculos para atingir o alvo. Mas, enquanto isso, a Ucrânia até que tem tido sucesso com os mísseis Patriot derrubar os Iskanders. Ela já derrubou muitos outros Iskanders. Então, para evitar isso, a Rússia está mandando, vamos dizer, um grupo, enxames desses mísseis, como mandou 12 agora, mas a Ucrânia conseguiu, já com esses sistemas novos, derrubar 9 dos 12 que eles lançaram contra Kiev. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.